Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que o pastor Carlos Sales tem de estar aí fazendo a programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo e que Deus esteja aí nos abençoando, na data desse dia, porque é uma oportunidade única, que nós temos de estar nos avivando na presença desse glorioso Deus de Israel. Então, amados irmãos, eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Amém? Mas hoje eu quero estar aí começando com a reflexão para que nós venhamos aí nos atentar para aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Diz assim a reflexão: amor verdadeiro. Havia uma garota cega, que se odiava pelo fato de ser cega. Ela também odiava a todos, exceto seu namorado. Um dia, ela disse que se pudesse ver o mundo, ela se casaria com seu namorado. E um dia, de sorte, alguém doou um par de olhos para ela. Então seu namorado perguntou a ela: agora que você pode ver, você se casará comigo? A garota estava chocada quando ela viu que seu namorado era cego. Ela disse: eu sinto muito, mas não posso me casar com você porque você é cego. O namorado, afastando-se dela em lágrimas, disse: por favor, apenas cuide bem dos meus olhos. É uma situação assim difícil, E a palavra do nosso Deus, ela diz assim: o bem que nós queremos para nós, que venhamos também fazer ao nosso semelhante, o bem que queremos para nós, que nós também venhamos estar fazendo aos outros, Então, essa situação que esse namorado se encontrava era uma situação difícil, Porque ele amava a namorada, estava a ponto de dar os seus próprios olhos, conforme deu para ela, e no momento que ela se encontrou abençoada, ela pegou e desistiu dele, por saber que ele era cego, mas ele estava cego por causa dela, porque ele tirou os seus olhos e doou e deu a ela. Então é uma situação muito complicada. Está aí com a gente na live, A nossa irmã Irene Carvalho, que Deus esteja abençoando também, a paz do Senhor, minha amada irmã, que Deus também esteja com a senhora na data desse dia, nesse sábado maravilhoso, que Deus esteja operando aí, de uma forma abundante e transbordante. Então, amados, esse texto aí, ele reflete muito o que tem acontecido conosco nos nossos dias. Essa garota, ela odiava a sua vida pelo fato dela ser cega. Ela odiava a tudo, ela odiava a todos, menos o seu namorado. E ela disse para ele, num daqueles dias: se eu não fosse cega e se eu pudesse ver o mundo, eu me casaria com você. E ele tomou o que a sua namorada falou ao pé da letra, e ele falou: não, ela vai ver o mundo, e quando ela ver o mundo, eu terei ela como minha esposa. E assim ele fez, ele doou os seus olhos para ela, mas quando ela pôde ver o mundo, ela contemplou primeiro seu namorado, falou: você está vendo o mundo, agora você casa comigo? E ela ficou assustada de ver que o namorado era cego e disse assim: não caso com você porque você é cego. Imagina que situação horrível.
e como ele a amava, como ele cuidava dela, como ele estava do lado dela, ela sendo cega. Será que ela não pensou nisso? Que agora ela deveria fazer da mesma forma, porque ele amou conforme ela era, agora ela também deveria amar a ele conforme ele era? Não, mas ela disse: não, não posso casar com você porque você é cego. E ele vira para ela e fala assim: então apenas cuide bem dos meus olhos. É terrível. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei muito mal com essa situação, com essa história. É uma pequena história, mas que mexe muito. Então, a palavra do Senhor, ele diz: aquilo que quer que faça a você, façais também ao outro. E a palavra do Senhor, ela tem um texto aqui em Esther capítulo 6 que eu quero trazer para os irmãos, para que os irmãos venham se instruir na palavra bíblica, na palavra de Deus. Esther capítulo 6, a partir do versículo 1. Esther capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz o texto de Esther, capítulo 6, versículo 1, desta maneira: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se levaram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Assim disse o rei: que horas, ou melhor dizendo, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Então, entrando Amã, o rei disse: que fará um homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra maior do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto a um homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte o cavalo do rei, que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na cabeça, e entregar-se-á a veste, o cavalo, à mão de um príncipe do rei, dos maiores senhores, e se vistam dele aquele homem cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará um homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu,
que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo que disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça, e contou Amã a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar à mão o banquete que Ester tinha preparado. A paz do Senhor, a nossa irmã Jamílis, que Deus esteja abençoando aí na data desse dia, Deus esteja operando, de uma maneira abundante e transbordante, amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, a gente vê aí a história bíblica sobre Ester, a gente viu aí a ilustração que nós trouxemos, Uns costumam dizer aí, um ditado de boas intenções, o inferno está cheio, mas não é bem assim. Aquilo que você se enche é aquilo que você coloca para fora, no bom sentido da palavra. Se você, segundo a palavra do Senhor, o que fala a tua boca é o que está cheio o coração. E aquilo que você fala, aquilo que sai pela sua boca, é aquilo que o teu coração está cheio. Então, amados irmãos, quando nós olhamos o texto de reflexão, a gente olha, a gente fica ferido, a gente fica sofrido com o contexto, porque é um amor aparentemente mútuo. Um ama o outro, um é capaz de casar com o outro, um é capaz de se doar para o outro, mas na hora que a sorte muda para um lado, aquele lado que aparentemente estaria bem conformado com seu cônjuge, ele fala assim: eu não posso mais me casar com você porque eu tenho visto que você é cego, eu não tenho mais prazer em estar junto contigo, porque eu estou vendo e me decepcionei com o que vejo. E o amado diz assim: apenas cuida bem dos meus olhos, faça-me esse favor. Amados irmãos, a gente olha para a vida do general Amã, que era o segundo da corte de Susã, no tempo da rainha Ester. Ele tinha tudo e muito mais, mas ele queria subjugar os judeus, principalmente Mardoqueu, que jazia à porta do palácio, e ele queria que todas as vezes que ele passasse, Mardoqueu se reverenciasse a ele e Mardoqueu se dobrasse a ele. Como Mardoqueu não se dobrava, ele criou um ódio, e aquele ódio que ele tinha por Mardoqueu, ele colocou o ódio dele sobre todo o povo judeu. E nisso, amados irmãos, a Sagrada Escritura diz que ele foi diante do rei e queria comprar aquele povo através de um edito que o rei escrevesse para destruir todo o povo judeu. E o rei escreveu o edito na sua inocência, e quando a rainha Ester ela chama
o general Amã para um banquete diante do seu esposo, o rei Assuero, ela revela que ela foi vendida e que ela estava sentenciada à morte, ela e todo o seu povo. E o general Amã, ele implora pela sua vida, mas aquilo que ele tinha arquitetado de mal para o povo judeu, aquele mal que ele tinha arquitetado, aquilo caiu sobre a vida dele. E ele recebeu o prêmio da sua maldade, do seu egoísmo, da sua falta de caráter, da sua falta de humanidade. Ele é quem foi enforcado na forca que ele fez para enforcar. Toda a sua casa desceu à sepultura. E nós precisamos entender o bem que nós fazemos ao nosso próximo. Seja qual for o bem que você venha fazer, ele vem segundo a mão de Deus, ele volta para você. O favor que você tem feito ao teu próximo, esse favor ele vem até você. Não importa o que seja, o bem que você deseja ao próximo, ele vem até você. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, verdadeiramente, Deus assiste a tudo. Muitas vezes a gente pensa que o mal ele está vencendo. A gente olha muitas vezes as situações aí que pessoas têm milhões e milhões de dinheiros mal adquirido. A gente pensa que aquilo tem sido vantagem na vida daqueles. Mas a gente precisa entender que haverá um tempo de prestar de conta. A prestação de conta ela vem. E a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E diz ainda que Deus enviou o seu Filho ao mundo, no verso 17 de João capítulo 3, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Mas no 17 diz que quem nele crê, no 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E diz que a salvação é esta, a condenação é esta, que a luz veio a este mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não eram dignos dela. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, Ele está com os olhos atentos sobre a minha vida, sobre a tua vida. E tudo que nós temos feito, tudo que nós iremos fazer, está tudo patente aos olhos de Deus. Aquilo que nós imaginamos na nossa cama, aquilo que nós almejamos, o Senhor Ele está assistindo, o Senhor sonda até os pensamentos. E muitas vezes nós tensionamos em enganar a Deus. Nós tensionamos em enganar o nosso próximo e nós achamos que estamos tirando vantagem de tudo que nós temos feito, mas não. O Senhor, o Deus de Israel, Ele tem assistido a tudo e Ele retribuirá segundo os teus feitos. Por quê, pastor Carlos? Porque as Sagradas Escrituras ela diz que Deus não se deixa enganar. Tudo que um homem plantar, Ele também ceifará. Nós precisamos entender qual é o plantio que nós estamos plantando, o que nós temos feito diante desse glorioso Deus de Israel. Se nós temos plantado ventos, nós vamos colher tempestade. Muitos têm plantado a ira e têm colhido maldição. Mas se você tem plantado aí o amor, você vai colher amor. Então, quando nós olhamos para essa história desse casal apaixonado e a gente vê a atitude do noivo em doar seus olhos para sua noiva para que ela pudesse ver o mundo, ele plantou o amor e ele vai colher o amor. Mas ela, na hora que recebeu o amor, ela deu as costas, aquilo que ela plantou, ela também vai colher aquilo que ela plantou. Muitas vezes nós achamos que estamos levando vantagem em alguma situação, mas não. Nós precisamos entender que
tudo que nós temos feito está diante dos olhos de Deus e Ele retribuirá a cada um de nós o bem que nós temos feito, mas o mal que nós também fazemos, isso vamos colher. Então que venhamos escolher as coisas boas deste mundo, que venhamos andar em conformidade com a palavra do nosso Criador, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que em nome de Jesus Cristo você venha receber o melhor de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, pela Tua palavra, pelos Teus cuidados. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha sendo de uma forma abundante e transbordante, ó Pai, operar, Senhor Deus, o amor, a ágape, ó Pai, em nossos corações, ó Pai, porque o amor ágape é o amor do Senhor, ó Pai, é um amor incondicional, ó Pai. Assim, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, nos transformar, ó Pai, de acordo, Senhor Deus, com o Teu querer, com o Teu efetuar. Que venhamos em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, ó Pai amado, ser, Senhor Deus, novos homens, ó Pai, novas as mulheres, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Oh Deus, não deixa, Senhor Deus, que sejamos iguais, ó Pai, mas que sejamos transformados, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito. Assim, ó Deus, muda, Senhor Deus, o nosso caráter, coloca o nosso caráter em conformidade com o Teu, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que jamais venhamos, ó Pai, usar de opressão, ó Pai, mas que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, alimentando, ó Pai, as boas dádivas, Pai, os dons perfeitos, os quais o Senhor tem colocado, Senhor Deus, nas nossas vidas, ó Pai, preparando, Senhor Deus, toda boa nova, Pai, que o Senhor já preparou de antemão, Senhor Deus, para que nós fôssemos, ó Pai, abençoados e abençoar também as pessoas que estão à nossa volta. Assim, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha transformar, Senhor Deus, o mundo, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua paz, que excede todo entendimento, ó Pai. Assim, Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos nessa manhã, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor Deus, operar na nossa vida, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, e na vida, Senhor Deus, de cada pessoa que tem sentido sensível, ó Pai, a ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, ministra, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, o fluir, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai, na vida, Senhor Deus, de cada um dos meus irmãos. Ministra sobre o Teu povo, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado, exaltado seja Deus. Que Deus esteja aí abençoando, né, a nossa irmã Jamires. Deus esteja abençoando aí, aleluia, a nossa irmã, aleluia, Irene. Que Deus esteja aí operando de uma maneira abundante, né, e transbordante. Que Deus esteja aí fazendo com que nós sejamos, né, uma bênção nas mãos do Criador. Quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre cada vida que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus esteja abençoando vocês, tenha aí um excelente sábado e Papai do Céu esteja aí nos abraçando, confortando, e que estejamos sempre de mãos dadas para verdadeiramente naquele dia estar chegando, né, e tomando posse da Jerusalém Celestial, em nome de Jesus. Então fica na paz, até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, minhas amadas irmãs.